Glória a Deus, graça e paz abençoados, glória a Deus pela vida de vocês. Vamos a mais uma palavra abençoada. Glória a Deus pela sua vida, que você se inscreveu no canal. E se alguém estiver passando por aqui hoje, se inscreve no canal. Amém, abençoado? Vamos levar a graça e o apostolado. Os filhos de Deus têm que aprender a ser guiados pelo Espírito Santo. Os filhos de Deus deve falar segundo as palavras de Deus. Entrou numa contenda, entrou numa... não é? Tem disso. Tem dessas coisas aí na terra, não é? Confusão, abençoado. Amém? Confusão em grupo, confusão dentro de casa, confusão na família, confusão na rua, confusão no trabalho. Não tem confusão? Confusão. Tomando um café abençoado, ó. Hoje num copo de água. Foi o primeiro copo que eu peguei, eu coloquei meu café. Simples assim, abençoado. Ele é bem grosso, ó. Ele é bem grosso, é gostoso, não fica quente. Eu acabei de passar esse café. Alô? Agora vamos passar a palavra de Deus, amém? Meu nome é Maria, abençoado. Se inscreve no canal, tá bom? Graça sobre graça, Macedo. E essa semana o Espírito Santo trabalhou na minha vida. E eu venho aqui dispensar a palavra, abençoado. Que a palavra, ela não pode estar presa. Ela não pode estar presa. Hoje é sábado e se passaram segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e aconteceram coisas nesses dias. No nosso dia a dia acontecem coisas. E nesse acontecer coisas, o Espírito Santo também falou coisas do alto, claro, não é, abençoado? Então que não sejamos ovelhas dispersas, ovelhas que dormem, filhos de Deus que dormem, abençoado. Eu não quero ser, esta é a minha confissão. Eu não quero ser uma filha de Deus dormindo, sem entender a graça, sem entender o apostolado, sem ficar debaixo da palavra de Deus, amém? Eu não quero ser. Agora, quem quiser contender com alguém, então contender, brigar, falar, se irar, eu não quero, abençoado. Eu não quero. E graças a Deus, o Espírito Santo, ele habita em nós. Graças a Deus, nós somos o santuário de Deus. Graças a Deus, eu sou. Graças a Deus, eu sou o templo do Espírito Santo. Ele habita em mim e eu estou ouvindo a Ele. Graças a Deus e graças a Deus que Ele está falando comigo. Tem que ser assim. Senão vamos naufragar na terra. Vamos naufragar na fé. Vamos naufragar, ou seja, vamos morrer. São todos que vão ter esse discernimento espiritual? São todos que vão ter a palavra? Não. São todos que vão receber a palavra? Não. São todos? Não. Mas como eu recebi do Senhor abençoado essa e a glória toda para Ele, meu Deus lindo e maravilhoso me escolheu, ó, me escolheu antes da fundação do mundo para ser eleita, para ser predestinada, para falar a palavra, para ser evangelista, porque ser evangelista não é só entregar um folheto, ser evangelista abençoado é ser ministrada por Ele. Alô, é ser ministrada por Ele. Então, como eu estava dizendo, aconteceu muitas coisas e Ele me trouxe uma palavra. Não uma, mas duas, mas três. E aí eu vim deixar aqui, amém? Dispenseira do reino de Deus, é o que eu sou. E o tema dessa pregação, abençoado, está em 1 Coríntios, em meio a muitas confusões. Alô! Em meio a muitas contendas que acontecem por aí, abençoado. Presta atenção. Que é desse jeito, porque a gente está na terra, certo? Então eu vim falar, eu vim me encorajar.
Se encorajar com o Espírito Santo abençoado é bom demais. Quem diria eu? É formidável entrar no reino de Deus. Romanos 14, verso 17. O reino de Deus é gozo, é justiça, é paz, é alegria. Isto é o reino de Deus. E na terra? Na terra é confusão. Mas está escrito que Deus não é um Deus de confusão, abençoado. Alô? Então, diante há muitas confusão, abençoado, se não tivermos o que falar, segundo a palavra de Deus, muitas das vezes nós vamos ter que ficar calado. Não tudo, tem algumas coisas que a gente vai falar. Mas tem descuidado, pois com o coração se crê, com a boca se faz confissão. Romanos 10, 10. Sinceramente, não tem como não entender o que será falado, abençoado. E a confissão que faremos continuamente. E a confissão que faremos continuamente. Continuamente nós devemos estar no reino de Deus, porque Ele é gozo, Ele é paz e Ele é alegria. Ele não é confusão. Olha só como o Espírito Santo, eu vou deixar registrado, Romanos 14, verso 16. É tão profundo o Espírito Santo falar com nós, abençoado. É tão profundo. Eu vou falar com vocês aqui. Quando o Espírito... Eu fazia uma confusão. Romanos 16, 14, Romanos 14, 16. Eu ainda faço algumas confusões. Mas o Espírito Santo diz que vai corrigir, certo? Ele vai fazer a correção para mim, ó, ser corrigido pelo próprio Deus. Não é uma maravilha isso? E aí o Espírito Santo diz, Maria, Romanos, o livro vai até... o livro vai até... Deixa eu falar aqui para mim não fazer confusão, pois Deus não é um Deus de confusão. Acabei de falar, não é? O livro de Romanos, ele vai até o capítulo 16, ou depois a gente começa com o 1 Coríntios. Então, Maria, o reino de Deus é paz, é justiça e é gozo no Espírito Santo. Não pode ser capítulo 14 e verso 16, Maria, porque o Romanos, ele vai até o capítulo 16. O Espírito Santo me ensinou isso. Eu sempre, quando eu leio o capítulo de Romanos 14, abençoado, verso 17, eu lembro que o Espírito Santo me ensinou isso. Romanos 14, versículo 17, pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Essa semana eu tive uma alegria no Espírito, abençoado, e tem gente abafando o Espírito Santo, não pode. Tem gente aí, abençoado, que tá falando tanta coisa, mas não está mostrando nada da Bíblia e o povo está caindo. O povo está caindo. Eu estou vendo na internet, nossa, abençoado. YouTube aí, eles não citam palavra, estão atrás de visualizações. Os povos de Deus está caindo. Visualizações, o povo está falando na sua carne, não está abrindo a Bíblia, não está abençoado, não está. Reels, 15 segundos, ninguém é edificado com 15 segundos, 10 ainda dá para edificar uma pessoa, 20, 30, porque os filhos de Deus não estão suportando o apostolado nem uma hora. Jesus já dizia essas coisas, e não é nada de novo debaixo do céu. Bom, vamos lá, abençoado, a palavra revelada dessa semana, muitas coisas aconteceu e a palavra revelada é essa, amém? Vamos continuar. 1 Coríntios 11, verso 19. 1 Coríntios 11, verso 19. Daqui a pouco eu tenho que ir para a igreja, Santo André, São Paulo, oração profética, hoje é sábado, amém? Tem que congregar. Se possível, como de costume de alguns, amém, abençoado, vai à igreja, amém? 1 Coríntios 11, verso 19. Deus não é Deus de confusão. Esse será o tema que foi a primeira e-mail essa semana toda. Ele me deu essa palavra. Olha lá. 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11. Verso 19.
E até importa que haja entre vós diferenças. Tem que ter uma diferença entre o justo e o ímpio. Alô, eu comecei falando abençoado, que Deus não é um Deus de confusão. Deus deixa claro as coisas. Só não entende. Sinceramente, não tem como não entender o apostolado. Se estiver debaixo do apostolado, ouvindo direitinho, não endurecer o coração. Eu vou lá, eu vou falar isso, isso, isso. Vai agir na carne, vai criar mais uma inimizade. Alô, já tem 10 pessoas que você não fala, já tem 20, já tem 30, vai deixar de falar com mais uma? Vai criar inimizade? É por isso que precisa receber a palavra de Deus. Alô? Porque o Espírito Santo fala conosco, abençoado. Se não tem certezas de coisas, então fique quieto, reflete, vai pro quarto, vai orar, vai ficar algumas vezes sozinho, que aí o Espírito Santo vai falar. Pois nós não somos a igreja de Cristo. Alô? Juntos nós somos a igreja de Cristo. Somos do corpo de Cristo, onde Ele é o cabeça da igreja, pois Ele não está em nós, não somos o templo. Você não é o templo? Eu também sou. Então Ele tem que falar abençoado. 1 Coríntios 11, verso 19. E até importa que haja entre vós diferenças, para que os que têm a aprovação de Deus se manifestem no vosso meio. Olha que palavra, hein? Em meio a muitas coisas essa semana, o Espírito Santo me deu essa palavra e eu vim ler. E até importa que haja entre vós diferença, Paulo está dizendo. É preciso que haja diferença, aquele que está com a palavra na mão. É preciso que haja diferença, aquele que está ministrando a palavra. É preciso que haja diferença, aqueles que estão congregando. É preciso que haja diferença entre o justo e o ímpio. Tem gente que não está ouvindo nada, tem gente que não está indo à igreja, tem gente que não está ouvindo o apostolado, tem gente que está perecendo. Por quê? Porque está endurecido. Eu também vou para a igreja. Quantas vezes? Eu também ouço a palavra. Quantas vezes? Continuamente o fogo arderá, continuamente no altar, continuamente abençoado. É de manhã, de tarde, de noite, não vê eu sempre postando aqui, sempre postando ali, sempre falando a palavra, sempre citando. Entre aspas, a gente sabe quando o Espírito Santo abençoado está falando. Entre aspas, eu coloquei acho que foi no Instagram, não é? Sabe aonde está o seu ídolo? A pessoa que segue um ministro de Cristo, que está com uma unção para ministrar, abençoada, ela está seguindo aquele ídolo. Alô? Porque o Espírito Santo está com aquela pessoa. Ídolo, entre aspas, né? Que a gente não deve idolatrar ninguém, né, abençoado? Então, o Espírito Santo está em nós, ele é o nosso justo e justificador, certo? 1 Coríntios 11, vamos lá, abençoado, vai. E até importa que haja entre vós diferenças, para que os que têm a aprovação de Deus se manifestem no vosso meio. Tem que ter uma diferença, abençoado, entre o justo e o ímpio. O justo, aquele que está recebendo a graça, aquele que está ministrando a palavra, aquele que está falando a palavra, ele não pode, ele não deve entrar em contenda, em porfia, em obras da carne. Ele não deve, porém ele tem uma carne. Alô, abençoado. Porém tem uma carne. Mas o Espírito Santo, ele freia, ele nos avisa. Aí é laço. Alô, que foi a palavra que o Espírito Santo me deu, abençoado. Em meio a muitas coisas que aconteceu essa semana. Então é preciso... E até importa que haja entre vós diferenças. Tem que haver uma diferença entre aquele que está servindo a Deus e aquele que não está servindo a Deus. Porque muita gente só está indo na igreja e não está ouvindo nada. Porque nada é aplicado na sua vida.
E até importa que haja entre vós diferença, para que o que tem a aprovação de Deus se manifeste no vosso meio. É preciso deixar a mentira, é preciso deixar a arrogância, é preciso deixar tantas coisas abençoadas. Mas tem pessoas que não estão deixando. Então, graças a Deus que o Espírito Santo abençoado entre um justo e entre o ímpio, entre aquele que está servindo, aquele que não está servindo, aquele que está... Ah, é um filho de Deus, é salvo. Mas não tem a palavra para aquele dia frear a sua língua. Ah, porque fulano fala e eu também vou falar, eu não vou guardar mais nada. Tá falando na carne, tá com ira, tá irado, vai se dar mal. Vai ter inimizade. Mais um no caderno. Por quê? Tá nas obras da carne. Tem uns crentes aí que falam que é obra do diabo, é abençoado. Crente muito nervoso, crente irado, crente que briga, que dá porrada. Olha lá, crente que mata uns aos outros aí. Eita, aquele lá estava endemoniado. Nada abençoado. Carne. Carne. E nós vamos falar sobre isso, amém? 1 Timóteo 3:7. O Espírito Santo me avisou. Ele me avisou. Cuidado com essa armadilha aí, Maria. Não entra nisso aí, não. E aí, depois que ele me avisou, eu recebi, eu vim trazer. Porque a palavra não pode ficar aqui abençoado. 1 Timóteo 3. 1 Timóteo 3, versículo 7. Eu fiz um apostolado aí, eu coloquei até no Facebook, de 1 Timóteo 3, versículo 7. 1 Timóteo 3, versículo 7. Também é necessário que tenha boa reputação. Olha, um homem de Deus, uma mulher de Deus, como tem que ser. Também não pode mentir, não pode enganar, não pode falar coisas que Paulo não falou, não pode falar coisas que a Maria não falou, não pode falar coisas que Dalva Lima não falou, não pode interpretar na sua carne. É preciso que haja uma diferença entre uma mulher de Deus, entre o justo e entre o ímpio. O ímpio é aquele que não está servindo a Deus, abençoado. O ímpio é aquele que não está ouvindo o Espírito Santo. Porém, ele tem o Espírito Santo, mas ele não está ouvindo. Porque se ele tivesse ouvindo, eu vou lá e vou falar, eu não quero nem saber. É mais uma inimizade que vai arrumar. E depois, cada um levará o seu próprio fardo. Depois tem que suportar. O fardo pode ficar pesado na vida, abençoada. E Jesus, ele disse, não é meu fardo, é leve, é suave. Então tem que ouvir o Espírito Santo. Jesus é o Espírito Santo. Jesus ressuscitado é o Espírito Santo, abençoado. Primeira Timóteo 3, verso 7. Também é necessário que tenha boa reputação. Uma mulher de Deus tem que ter boa reputação perante os de fora, ó. Tem aí textos mal interpretados, amém? Eu já falei sobre esse assunto na playlist do Graça sobre Graça Macedo. 1 Timóteo 3, versículo 7. Também é necessário que tenha boa reputação perante os de fora, ó, para que não caia em descrédito e na armadilha do diabo. A armadilha do diabo é carne, porque o povo, mas Paulo falou diabo, Paulo falou diabo, mas é obras da carne, abençoado. Isso aqui, porque o diabo foi aniquilado. Hebreus 2, versículo 14. Não devemos esquecer de Hebreus 2, 14. Porque pela morte do nosso Senhor Jesus Cristo, ele aniquilou o diabo. Hoje nós temos uma carne que vai e diz, eu vou lá e vou falar e vai entrar nas obras da carne. Não é obra do diabo. Alô, não é obra do diabo.
É obra da carne. Quando você fala, eu vou lá e vou falar mesmo, você vai criar uma inimizade, que é obra da carne. Gálatas 5. As pessoas não ouvem o Espírito Santo, então vai contra a palavra. Eu vou lá e vou falar mesmo, enquanto Jesus disse, não entre por filha, nem contenda, nem ira, nem. Laço do diabo. Sabe aquela confusão abençoada que acontece? Vou dizer, aquela confusão que acontece na rua, aquela confusão que acontece dentro de casa. Aquela mentira que falaram de você. Aquela interpretação que fizeram sobre a sua pessoa, sobre ao seu respeito. Que haja uma diferença entre nós. Aqueles que recebem a graça e o apostolado. 1 Timóteo 3, versículo 7, última vez. Também é necessário que tenha boa reputação. Olha só, uma mulher de Deus, um homem de Deus. Boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito e na armadilha do diabo, ou seja, na armadilha da carne. Hoje eu trouxe outro texto, porque foi o texto que essa semana o Espírito Santo me revelou em meio a muitas coisas. 1 Timóteo. 2 Timóteo 2, verso 26. 2 Timóteo 2, verso 26. Texto que o Espírito Santo trouxe para mim. Cuidado, Maria. Olha como é gostoso viver assim, abençoado. Olha como é gostoso viver assim. É muito bom, é bom, Senhor, entrar no seu altar. É muito bom viver assim. Olha, 2 Timóteo 2, verso 26, texto revelado, apostolado revelado. Foi o que eu escrevi no Facebook. Apostolado revelado. 2 Timóteo 2, verso 26. E que se desprendam. Alô, o ímpio tem que se desprender. Isso é ensino para todos os filhos de Deus, até mesmo para aquele que gosta de entrar em confusão. Porque Deus não é Deus de confusão. 2 Timóteo 2, verso 26, mas ele trouxe a mim, cuidado, Maria, e que se desprendam dos laços do diabo, por quem haviam sido presos para cumprir a vontade de Deus, que se desprendam do laço da carne, contenda, briga. Saia dessa confusão imediatamente. Se você está pensando em ir, em ficar, em falar, consulte o Espírito Santo abençoado. Digo novamente, Hebreus 2,14, o diabo foi aniquilado pela morte de Jesus. Então, o que Paulo estava falando aqui? E que se 2 Timóteo 2, verso 26, texto revelado a mim, como eu já recebi, eu vim trazer, porque a palavra não pode ficar presa. E aqui, hein, abençoado, ó, tu, pois, meu filho, fortifica na graça que há em Cristo Jesus. Alô, você que está pensando em entrar em uma confusão, cuidado, cuidado. Ao ir lá, ao falar lá, vai falar? Fale segundo as palavras de Deus. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus antes de falar qualquer coisa. Ouça o Espírito Santo. Devo ir, devo falar, devo não ir, devo. E muitas das vezes a gente vai consulta o Espírito Santo abençoado, porque o Espírito Santo está em nós. Eu nem consultei o Espírito Santo e o Espírito Santo trouxe essa palavra para mim, ó. E que se desprendam. 2 Timóteo 2, a última vez, 26, verso 26.
E que se desprendam dos laços do diabo. Maria, se desprenda desses laços do diabo. Foi o que ele me disse, abençoado. Maria, se desprenda desses laços do diabo. Maria, se desprenda desses laços da carne. Maria, sai dessas confusão, Maria. É assim que ele me disse, abençoado. É maravilhoso viver desse jeito, sendo instruída pelo Espírito Santo de Deus, sendo corrigida pelo Espírito Santo de Deus, abençoado. E eu, muitas das vezes da boca calada, parecendo que eu perdi, mas em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores, é o que diz a palavra. Muitas das vezes nós vamos ficar de boca fechada. O ímpio vai pensar que ele está ganhando. O ímpio vai achar que ele se sobressaiu. Porque tem gente que é assim. Eu vou continuar falando. Eu sou a palavra, a última palavra está comigo. E carne pura, abençoada. Carne pura. Que se desprenda, abençoado. Que você se desprenda, assim como o Espírito Santo me avisou. E eu me desprendi. Saio dali, fico de boca fechada, não falo nada, porque eu sei que depois o Espírito Santo vai falar comigo. E que se desprendam dos laços do diabo. Se desprendam do laço da carne. É carne, abençoado. Mentira é da carne, porfia é da carne. Tudo isto é carne, não é diabo, coisa nenhuma. Deus não é um Deus de confusão. Não entre no meio dessa confusão, abençoado. Fique de boca fechada. Gálatas 5. Vive uma vida no Espírito, abençoado. Digo, porém, andai no Espírito e não satisfarei os desejos da sua carne. As obras da carne são conhecidas. Não é diabo coisa nenhuma. Isso é uma carne, abençoada. As obras da carne são conhecidas. As quais são prostituição, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade. Você vai arrumar mais uma inimizade para o seu currículo. Vai cair em descrédito. Vai ser provado que você é ímpio e não está ouvindo a palavra de Deus, coisa nenhuma. Ah, mas eu vou à igreja. Ah, mas eu ouço a palavra. Ah, mas... Vai ser provado que você está na carne. Idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, ira, peleja, dissensões, facções, inveja. Quanta gente não está com inveja? Ao invés de copiar o apostolado, colar e colocar a sã doutrina na sua vida, na sua igreja, ministrar a sã doutrina, tá aí copiando a carne de um e de outro. Não deve copiar, abençoado. Você tem o Espírito Santo, o Espírito Santo vai guiar você, abençoado. Olha lá, inveja, bebedice, orgia e coisas semelhantes a essa, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Porque está na carne, como é que vai entrar no reino de Deus? Não vai herdar o reino de Deus, porque não está pegando as coisas de Deus. Cristo disse, Jesus ele diz, aprendei de mim que sou manso e humilde. Onde é que está a nossa mansidão, abençoado, para falar com outrem? Primeira Coríntios 14, verso 33. Abençoado, deixa essas confusão aí, abençoado, da terra, como também deixa as confusão aí do céu, amém? Não é diabo coisa nenhuma, se desprenda desses laços aí, abençoado, o diabo tá aniquilado, amém? Quando alguém falar, isso aí é o diabo tá ali no meio, isso aí não é coisa de Deus não, isso aí é coisa do diabo, não, abençoado, é coisa da carne mesmo. Quem ira, quem briga, quem fala, é a carne, abençoado, é a carne, amém? 1 Coríntios 14, verso 33. 1 Coríntios 14, verso 33. Vou lá buscar aquela cachorrinha, hein? 1 Coríntios, não vou pegar não, ela vai ficar lá. 1 Coríntios 14, verso 33. 1 Coríntios 14, verso 33. Pois Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Ó. Pois Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Será, abençoado, que quando você for lá,
Você vai ter segundo as palavras de Deus para falar? Se você não tiver, você não vai, abençoado. Não entre em confusão, abençoado. Pelo amor de Deus. Ouve o apostolado, pois Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Como em todas as igrejas dos santos. Deus não é Deus de confusão. Ah, mas aí, ixi, aí tem... Ih, vou sair fora, porque isso aí não... Compreendeu, abençoado? Não caia. Não caia, abençoado, nesses laços. 2 Timóteo 2. O Espírito Santo me entregou essa palavra, hein? Me entregou. E eu vim entregar aqui, porque a palavra não tá presa. Correto, abençoado? Eu vou terminar, amém? Vou terminar esta palavra aqui. E os frutos do Espírito, Gálatas 5. Paciência, persistência. O Espírito Santo falou para mim, ó, abençoado, quer ajudar alguém? Paciência, persistência, fé, mansidão. Não foi o que Jesus disse? Aprendei de mim que sou manso. Tudo bem que cada um tem uma carne. Paulo era rude? Era. Mas foi Jesus que disse, abençoado. Gálatas 5. Vai ter momentos que nós vamos ter que aumentar a nossa voz. Vai ter momentos que nós vamos ter que abaixar a nossa voz. Alô? Estão entendendo, abençoado? Vamos, né? Olha lá. O fruto do Espírito, porém, é o amor. A alegria, olha, a alegria, os frutos do Espírito. O fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade, mansidão, domínio próprio. Domínio próprio, abençoado. Alô? Ei, irmã, domínio próprio. Domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo, Jesus crucificaram a carne. Alô? Os que são de Cristo têm que crucificar a carne. Hein? Paulo diz, crucificaram. Então eu já não vivo eu, Cristo vive em mim. Cristo manda em mim. Cristo me direciona. Cristo me dá a palavra. Cristo me acalma. Alô, Jesus acalma a tempestade, abençoada. Eu que faço ministração, eu e os outros que fazem ministração, nós não temos o poder de acalmar a tempestade de ninguém. Marcos 4, quem acalma a tempestade é Jesus, ele disse isso. Marcos 4, ele disse. E os discípulos disseram a ele, quem é este? Que até o vento ele faz parar. Credes em Deus abençoado, amém? Nós não temos o poder. Ele nos dá poder através da nossa vida, muitas das vezes. Mas abençoado, ele, Jesus Cristo, é quem acalma a tempestade. Não sou eu, é Jesus Cristo. Não sou eu, não é meu irmão do lado, não é meu irmão da frente, não é o meu irmão de trás. Não é nós que acalmamos a tempestade quando ela chega. A doença, a enfermidade, não é nós. É simples, é Ele. Ele é quem acalma a tempestade. Ah, mas porque vocês é da igreja e não estão conseguindo acalmar fulano. Eu ouvi isso, mas não é nós que acalma, abençoado. Marcos 4. Marcos 4.
Verso 35, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. 36, deixando a multidão, eles o levaram consigo, assim como estava no barco. Havia também com ele outros barquinhos. Ora, levantou-se grande vendaval. Ora, levantou-se grande vendaval. Às vezes vai se levantar grande confusão. E as ondas se remessavam contra o barco, de modo que já estava a encher-se. 38. Jesus estava na popa dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, não te importa que perecemos? Perguntaram para Jesus: não te importa? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. Alô, cala-te, aquieta-te. Eu vou lá e vou falar: cala-te e aquieta-te. Cala-te e aquieta-te. Segunda Timóteo 2:26. Textos revelados para essa simples mulher de Deus abençoada. Segunda Timóteo 2. 2 Timóteo 2, verso 26, e que se desprendam dos laços do diabo, por quem haviam sido presos para cumprir a vontade de Deus, para cumprir a vontade de Deus. Aquieta-te, aquieta-te, cala-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança, grande paz, quando você aquieta, quando você é dirigido pelo Espírito Santo e não pela sua carne. Ele disse aos discípulos: por que sois tão tímidos, ainda não tendes fé? Eles sentiram grande temor e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus acalma a tempestade. Jesus chega com a bonança. Jesus Cristo ressuscitado, o Espírito Santo nosso, Jesus Cristo ressuscitado, chega com a palavra. E a palavra que chegou até a mim, abençoado, 1 Coríntios 11, verso 19. 1 Coríntios 11, vamos terminar, amém? 1 Coríntios 11, verso 19, 2 Timóteo 2, verso 26. 1 Coríntios 11, mais uma vez abençoado, 1 Coríntios 11, verso 19. E até importa que haja entre vós diferenças, para que os que têm a aprovação de Deus se manifeste no vosso meio. Aqueles que têm a aprovação de Deus. Eu quero ser uma mulher aprovada por Deus, não pelos homens, mas eu quero ser uma mulher aprovada por Deus. Então, aquieta-te, cala-te diante a uma confusão. 2 Timóteo 2, verso 26, e que se desprendam das obras da carne. Tá aí abençoada a palavra da semana. Graça e paz a todos vocês. Até a próxima semana. Boa semana para vocês. Bom domingo. Se inscreve no canal. Graça sobre Graça Macedo.